Lembrando que esse conteúdo é ideal para quem é dono de um negócio, ou para quem quer abrir um negócio, ou para quem tem uma carreira e atua como um intraempreendedor, ou seja, quem empreende no negócio de alguém, ou seja, os princípios são os mesmos, né? Eu só enxerguei que eu estava orientado. Vamos entender o seguinte, quando a gente sai de casa, e, por exemplo, eu saí da minha casa e vim aqui. Aqui não é porque eu sabia sei chegar aqui sem GPS, mas vamos supor que eu saia de um lugar e vá para um outro lugar que eu não sei chegar dirigindo sem o GPS. Então, a primeira coisa que eu tenho que saber quando eu saio de casa? Qual é a primeira coisa? Onde eu quero ir. Onde eu quero ir. Ou seja, para onde eu estou indo. Para onde eu estou indo. Onde eu quero chegar. Onde eu quero chegar. E esse onde eu quero chegar tem que ser uma coisa mais ou menos ou precisa ser exato? Exato. Precisa ser exato. E o que determina onde eu quero chegar? É o endereço. Você tem endereço. Ou seja, é específico. Sim. Não é genérico. Então eu vou lá no meu Waze, ou no meu Maps, ou em qualquer aplicativo de GPS e preciso digitar o meu endereço para onde eu quero ir, perfeito? Se eu errar um endereço, acontece o quê? Você vai para o lugar errado. Eu vou para um lugar errado. Eu posso, inclusive, ir para um lugar bem distante, inclusive. Então eu preciso ter certeza que eu estou indo para a direção certa. Eu boto no meu Waze, beleza. Saio de casa, espelhei ali meu celular no carro, estou vendo ali o Waze na minha frente e eu vou seguir aquele plano. O que acontece se no meio do caminho tem um acidente? E aí para aquela rodovia, aquela rua, o meu Waze recalcula a rota para que eu saia daquele trânsito e continue indo na direção que eu queria ir, para aquele endereço definido, certo? Então o que acontece? Muita gente vai empreender e não sabe o endereço para onde está indo. Ele não enxerga o mapa, porque o Waze, ele te dá um mapa. O que é um mapa? Um mapa é a visão macro de onde você está e para onde você está indo. Outro ponto, o Waze não vai te dar o caminho para onde você quer chegar se ele não souber aonde você está. Verdade. Ou seja, ele tem na geolocalização dele, ele define onde você está, porque você chega em algum lugar por um determinado caminho a depender do lugar que você esteja. Se você não souber onde você está e não souber aonde você deseja chegar, você não vai ter um mapa para você chegar. Muita gente vai empreender sem entender qual é a sua realidade, onde está. Domino venda, não domino venda, conheço meu mercado, não conheço o mercado, o que eu quero fazer, para quem eu quero fazer, qual é o foco do meu cliente, qual é o perfil etário, quantitativo e qualitativo, qual é o meu mercado endereçável, como eu vou abordar os meus clientes, qual é a minha estratégia de comunicação para atrair clientes. Ele não sabe onde ele está e não sabe aonde ele quer chegar. Então, por exemplo, quando eu fui abrir a WhatsApp, eu já tinha tudo isso muito claro. Eu tinha um business plan, que era num papel, não era nem no Excel. Eu nem sabia mexer no Excel naquela época. Não era tão popular como hoje. Não existia laptop, você entendeu? Então eu tinha ali no papel, assim, num papelzinho assim, eu tinha uns blocos assim que eu escrevia e fazia cálculos, uma calculadora do lado, fazendo conta, não é? De toda a previsão que a gente tinha ali no primeiro mês, no segundo, no terceiro, no quarto, no primeiro ano, no segundo, no terceiro. Então, toda aquela previsão daquele plano, daquele mapa, igual você pega o teu Waze e tem ali qual é o caminho que você vai fazer, ele estava na minha frente. Eu tinha um mapa. Agora, quando você vai dirigir, você tem um mapa da tua frente. Mas existem algumas atividades que você desenvolve que são gerenciais e outras que são operacionais. Vou te dar um exemplo. Você pega no volante e dirige. Você dá seta, não é? Você está ali pilotando o seu carro. Isso é uma atividade gerencial. Isso é um executivo, é um gerente que faz isso. O mapa é uma atividade estratégica. Dirigir é uma atividade gerencial. Abastecer, ter óleo, estar com o pneu cheio é uma atividade operacional. Então você tem atividades operacionais, você tem atividades gerenciais e tem atividades estratégicas. Grande parte das pessoas acham que trabalhar é só fazer as atividades operacionais e não tem um bom gerenciamento daquilo que ele deveria gerenciar. E muito menos, muitas vezes, não tem uma visão estratégica. Então o cara precisa ter essa visão completa. Se ele não tiver a visão estratégica, ele não vai saber onde ele vai chegar. O que me fez falar, cara, vou ficar rico em 6 meses, porque eu tinha um mapa na minha frente. Certo. Eu só precisava executar aquele mapa. E se eu tivesse um acidente de percurso, eu teria que recalcular aquele percurso para chegar na direção onde eu desejava chegar. Então, eu só cheguei a essa conclusão porque eu tinha um mapa, eu tinha uma visão estratégica. E eu tinha tudo isso desenhado baseado no modelo de negócios que eu tinha criado, que eu tinha acabado de desenvolver. Então, na hora que você for entrar nos principais erros que as pessoas cometem, eu já vou dizer que é começar daí. Não ter uma visão estratégica,
para desenvolver o seu modelo de negócios. Então, já começo aí. Eu só enxerguei aonde eu estava indo e cheguei à conclusão, cara, vou ficar rico, Sim. porque eu tinha ali esse mapa na minha frente. O quanto que saber fazer conta te ajudou? Muito importante. Muito importante. Eu vou te dizer que saber fazer conta, saber escrever bem, saber me comunicar bem, foram habilidades que me ajudaram a chegar até aqui. A pessoa precisa saber fazer conta. A matemática básica, resolução de problemas, lógica, conclusão, isso é fundamental. Fundamental. E realmente eu vejo que as pessoas não sabem, infelizmente muitas pessoas não sabem fazer conta. E aí tomam decisões erradas para poder comprar um imóvel, se quita, se não quita, se financia, se não financia, se compra à vista, se compra a prazo, sabe? Nossa, essa conta toda, essa é uma equação, é um algoritmo da tua empresa. Cara, e se eu aumentar o preço aqui, quanto é que muda na margem? Mas se eu vender menos e aumentar o preço, no final, valeu a pena ou não valeu? Óbvio que você pode usar uma ferramenta hoje do Excel que é maravilhosa, você faz uma simulação financeira, não é? Mas até para você montar um Excel, você tem que saber montar a equação, é matemática. Então, cara, se a pessoa perdeu a matemática eu não estou falando da matemática complexa, eu estou falando de somar, diminuir, multiplicar e dividir. E ter um pensamento lógico estruturado. É disso que eu estou falando. Eu estou falando de matemática da 5ª série do ensino fundamental. É disso que eu estou falando. Eu não estou falando de cálculo estrutural, de engenharia, derivada, integral, de cálculo diferencial, equação do 3º grau. Eu não estou falando de nada disso. Estou falando de matemática básica. Então a pessoa realmente precisa ter um pensamento lógico estruturado. É importante. O mais legal de empreender é que você é livre, cara, para fazer o que você quiser. A liberdade que empreender te dá é isso. Eu posso ser dono de um hospital. Aliás, eu sou dono de uma empresa que prepara médicos para fazer... É a 2ª maior do Brasil hoje. Eu sou dono de uma empresa de educação médica que ensina médico, prepara médico para fazer a prova de residência médica. E a nossa empresa é que mais aprova hoje. Eu estou falando da Medicoff. Eu não sou médico. Então, empreender não te impõe nenhum tipo de limite, né, para isso. Mas eu quis dizer o seguinte... Depois que eu aprendi a falar inglês, nos primeiros 10 anos, até eu aprender a falar inglês, eu nunca dei uma aula de inglês. Eu comecei a aprender inglês em 2005, então já faz 19 anos. Então, nos primeiros 10 anos, eu nunca dei uma aula de inglês. Aí comecei a aprender inglês em 2005, morei nos Estados Unidos por muitos anos, falo inglês, e hoje, 19 anos depois que eu comecei a aprender inglês, eu continuo nunca tendo dado uma aula de inglês. Então, eu sou dono de uma rede de escolas de inglês há 29 anos e nunca dei uma aula de inglês e continuo e falo inglês hoje. Por quê? Porque 90% do meu tempo é focado em comunicação, marketing, criação de produto, vendas, tudo que mexe o ponteiro da receita. São 3 coisas, basicamente, que mexem o ponteiro da receita, que as pessoas erram. É ter um modelo de negócios claro, onde eu tenho a certeza que eu possa crescer, eu saber vender e saber gerir pessoas. Eu dedico meu tempo aonde o ponteiro da receita move. E onde o ponteiro da receita não move, mas é importante, como dar aula de inglês, eu tenho pessoas contratadas que prestam contas para mim para fazer o trabalho. Então, o empreendedor, ele precisa aprender, que é o que você está falando, né, Caio? A se dedicar aonde mexe o ponteiro. Exatamente. É muito importante o empreendedor olhar para a agenda dele. Se ele não souber olhar para a agenda dele e falar assim, cara, eu tenho uma agenda de ataque, neutra ou defesa. Todo mundo tem que saber olhar para uma agenda. É uma agenda de ataque. Agenda de ataque são preenchidas de tarefa de expansão de receita. Agendas de neutra, aquela agenda de manutenção daquilo que já existe. E a agenda de defesa é só pra você não perder aquilo que você já conquistou. O momento tá difícil, aconteceu alguma coisa, estrangulou, o mercado mudou, aí teve uma crise, faltou alguma coisa, você só tá meio que segurando as pontas. Assim, vou tentar perder o menos possível.